Programa Boas Novas. Apoio Quirinópolis Corretora de Seguros. Fone 64 3651 3606. Duartes Restaurante Buffet. Fone 62 98248 2686. Medmex Sanduicheria. Fone 62 99217 3772. Programa Boas Novas. Apresentação: Pastor Hamilton Silva. Olá, graça e paz. Sou o pastor Hamilton Silva. Você está aqui no nosso programa, no seu programa Boas Novas, com o pastor Hamilton Silva. Direto da TC Multimídia, pelo canal Goiás é Mais TV. Estou aqui com meu amigo e diretor, produtor, Lucimar Faria. Eu quero, antes de nós iniciarmos o programa, quero agradecer a Deus, aos nossos patrocinadores. É sempre bom e importante lembrar deles, porque eles têm sido parceiros na proclamação da palavra. Os nossos queridos da QS Seguros, em Quirinópolis, os nossos irmãos da sanduicheria Medmex e também restaurante Buffet Duartes. Nós temos sido agraciados com o empenho e participação desses queridos. Também eu quero, nesta hora e oportunidade, antes de ler a palavra de Deus, trazer uma palavra e oração pelos nossos queridos irmãos amados do Amazonas, os nossos manauaras, né, que têm passado por um momento tão dolorido, tão difícil. Eu quero convidar você, nesta hora, nesse momento, para juntamente comigo, nós fazermos uma oração por eles. Deus, em nome de Jesus, a minha oração, ó Pai, nesta hora, em favor, ó Deus, dos nossos amados irmãos do Amazonas. Deus, que em nome de Jesus, a Tua graça, Teu poder, ó Deus gracioso, maravilhoso, ó Deus, venha sobre o estado do Amazonas. Pai Santo, temos sofrido tantas dores, lutas e perdas no nosso Brasil, em muitos lugares do mundo, ó Deus. Mas, ó Pai, especialmente nesse momento, Pai, nossos olhos estão voltados para o Amazonas. Ó Deus, as nossas orações, Deus, que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor, Deus, traga sensibilidade, Deus amado, aos corações dos governantes, ó Deus, para que eles tenham mais empenho, ó Deus, mais um esforço e luta em prol, ó Deus amado, do nosso estado do Amazonas. E, ó Deus, também estenda a Tua graça, a Tua bondade, a Tua misericórdia para todos aqueles, ó Deus, que sofrem, padecem, ó Deus, têm sofrido perdas irreparáveis. Somente a graça do Senhor, o poder do Senhor, Deus, pode bebelar, ó Deus, pode repreender essa enfermidade. E assim, ó Deus, a minha oração é que o Senhor cubra de bênçãos, graça, favor e misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, meus queridos, em nome de Jesus. Nesta oportunidade do nosso programa, eu quero ler a palavra de Deus no segundo livro do profeta Samuel, o capítulo 9, do verso 1 ao verso 13, que é a história de Davi e um descendente do seu amigo Jonatas, chamado Mefibosete. Diz assim a palavra de Deus. Disse Davi: resta ainda, porventura, alguém da casa de Saul, para que use eu de bondade para com ele por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: és tu, Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que use eu de bondade, da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maqui, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi: Mefibosete. Ele disse: eis aqui teu servo. Então
lhe disse Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai. E tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo para seres olhado para um cão morto tal como eu? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo que pertencia a Saul e toda a sua casa dei ao filho de teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos para que a casa de teu senhor tenha pão que coma. Porém, Mefibosete, filho de teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Disse Ziba ao rei: segundo tudo quanto meu senhor o rei manda a seu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quanto moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava Mefibosete em Jerusalém, porque comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Palavra do Senhor para a nossa edificação nesta oportunidade. Quero agradecer a Deus, então, em mais uma oração, pedindo que Deus nos dê iluminação e entendimento da sua palavra. Ó Deus, em nome de Jesus, obrigado, Deus, pela palavra que foi lida. E agora, ó Deus, quando a Escritura será exposta, que o Senhor, em nome de Jesus, nos dê, ó Deus, entendimento e compreensão das Escrituras. Para que, ó Deus, sustentado, fortalecido na Tua graça, ó Deus, possamos falar à mente e ao coração de cada um. E a minha oração, ó Deus, que o Senhor produza consolo, paz, alegria, e o conforto e o consolo que vem do Senhor por meio do Teu Espírito Santo. Assim, ó Deus, é a minha oração em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, muitas das nossas vidas, e mais ultimamente, nós temos visto, lido, e todos nós temos uma história de tragédias, ou história de tragédia, de dificuldade, de dores, de aflições, de vergonha, de humilhação para relatar. Todos nós conhecemos uma história, ou talvez você mesmo seja protagonista de história ou de histórias difíceis, de dor, de aflição, de vergonha em sua vida, de ser maltratado ou ser desprezado. Nesse texto que nós acabamos de ler, o capítulo 9, nós temos a história de Davi com Mefibosete. O nome Mefibosete pode ser traduzido por vergonha ou vergonha destruidora. E nós, ao relatarmos a história de Mefibosete, nós podemos chegar a essa conclusão. Então, quem era Mefibosete? Mefibosete, ele era neto do rei Saul e filho de Jonatas. Jonatas, um grande amigo de Davi. E Davi e Jonatas havia feito uma aliança de que um iria cuidar da família do outro. E Jonatas reconhece que Davi seria rei, e ele faz com que Davi jurasse pelo Senhor, né, naquele contexto, fazendo aliança com Davi, de que ele cuidaria da sua descendência. E Davi, então, faz essa aliança com Jonatas, de que cuidaria da descendência de Jonatas para sempre ou perpetuamente. Então, portanto, o capítulo 9 apresenta Davi mostrando a sua devida bondade com Mefibosete. E aqui, para nós entendermos esse contexto do capítulo 9, nós precisamos olhar para o capítulo 4, versículo 4, do mesmo livro, do segundo livro do profeta Samuel, que diz assim: quando Saul e Jonatas foram mortos em Jezreel, Mefibosete, filho de Jonatas, tinha 5 anos de idade. Ao chegar a notícia da morte de Saul e de Jonatas, a mulher que cuidava de Mefibosete o pegou e fugiu, mas estava com tanta pressa que o deixou cair
e ele ficou manco ou ficou aleijado. Então aqui o que você tem no versículo 1, e a palavra de bondade traduzida como, então, sendo lealdade, contém a ideia de uma obrigação, de uma bondade requerida, ou uma aliança, uma aliança feita entre duas pessoas. Segundo Samuel, nós precisamos olhar para dois textos, no capítulo 18, verso 1 a 4, e capítulo 20, do verso 14 a 17, que compõe essa aliança de Davi com Jonatas, que vai refletir na vida de Mefibosete, que é filho de Jonatas, que então vai ser o beneficiário desta aliança de Davi com seu pai Jonatas. Então, o primeiro texto, segundo livro do profeta Samuel, capítulo 18, versos de 1 a 4. Saul e Davi terminaram a sua conversa. Jonatas, filho de Saul, começou a sentir uma profunda amizade por Davi e veio amá-lo como a si mesmo. Daquele dia em diante, Saul levou Davi para sua casa e não deixou que voltasse para a casa de seu pai. Jonatas e Davi fizeram um juramento de amizade, pois Jonatas tinha grande amor por Davi. Ele tirou a capa que estava usando e o deu a Davi, deu também a sua túnica militar, a espada, o arco e o cinto. Isso trazendo uma ideia de que Jonatas estava honrando a Davi com esses presentes. 1 Samuel 20, 14 e 17 diz assim: E agora, se eu continuar vivo, cumpra a sua promessa sagrada e seja fiel a mim. Mas se eu morrer, trate sempre a minha família com bondade. E quando o Senhor destruir completamente todos os nossos inimigos, que nós não quebremos a promessa que fizemos um ao outro. Se você a quebrar, Deus o castigará. Novamente, Jonatas fez um juramento de amizade a Davi, pois ele amava a Davi como a si mesmo. Então, portanto, queridos, o tema que eu quero desenvolver com você nesta oportunidade é o tema da vergonha à honra, com base nesse texto. E o meu primeiro argumento é que da vergonha à honra, mesmo que a nossa história seja marcada por tragédias. E olhando claramente, o verso 3 nos diz o relato acerca de Mefibosete. É muito claro, é colocado no texto, que ele era aleijado de ambos os pés. Este moço, Mefibosete, ele era, embora ele tivesse posses, não é, que eram do seu avô e do seu pai, ele morava na casa de Maquir, um homem que bondosamente acolheu Mefibosete. Mas a história de Mefibosete é marcada por tragédia, porque no mesmo dia, ele perdeu seu pai, ele perdeu o seu avô e perdeu os seus tios, restando apenas um dos seus tios, mas os outros tios, o pai e o seu avô, foram mortos no mesmo dia pelos inimigos filisteus. Portanto, a vida deste moço é marcada pela vergonha, é marcado pela dor, é marcado então pela humilhação, ou seja, marcada por tragédias. Da vergonha para a honra, mesmo que eu ou você tenhamos uma autoestima baixa. Percebe, queridos, que este moço, ao ser criado dessa forma, ao ter a sua circunstância desde a sua infância, gerou em Mefibosete, a partir do seu problema físico, quando ele cai, quando a sua ama ou a babá deixa ele cair e ele fica aleijado de ambos os pés, ao ser cuidado por outros, ele era príncipe, mas estava vivendo de favores. Mas aí, queridos, ele, conforme o versículo 6, versículo 7, versículo 8, é muito claro para nós aqui no texto que ele se coloca com o rosto em terra diante de Davi. Ele se humilha na presença de Davi. Não somente humilha no sentido da sua ação de se ajoelhar com o rosto em terra, mas ele também diz que ele é um cão morto. Por que Davi está preocupado, está interessado com um cão morto? E aqui, queridos, esse é um termo usado para demonstrar desonra,
para demonstrar que aquele era um filho de ninguém. Em terceiro, dentro dessa circunstância de autoestima, ele era filho de um príncipe e neto de um rei. Ele fazia parte da nobreza, mas mesmo assim, este moço, trazido então por ter se tornado um aleijado, por não ter o cuidado do pai, não ter o cuidado do avô e morar de favor, sendo cuidado por outras pessoas, aquilo produziu em Mefibosete, então, esta vergonha e essa autoestima baixa, ou baixa autoestima, melhor dizendo. Em terceiro lugar, mesmo assim, ele foi convidado a estar em lugar de honra. Então, quero dizer para você que Davi, ele usa de misericórdia para com Mefibosete por causa do amor, do relacionamento, por causa da aliança que Jonatas, pai de Mefibosete, tinha com Davi. Então, Davi manda buscar esse moço de Lodebar, que é traduzido por uma região sem pasto, né? Uma região maior, com mais dificuldade, uma região, então, onde Mefibosete vivia de favores. Mas assim, queridos, Davi, então, restitui tudo que pertencia a Mefibosete. Davi restitui tudo que pertencia a Mefibosete. Mefibosete, diz a palavra no versículo 10, que ele comerá pão sempre à minha mesa. A Bíblia diz que Mefibosete passou a comer na mesa de Davi como se fosse um dos seus filhos. E ainda, no verso 12 e verso 13, diz que a bênção que Davi estava dando para Mefibosete não foi dada somente a ele, mas foi dada também à descendência de Mefibosete, conforme diz o verso 12 e o verso 13, de que Mefibosete tinha um filho cujo nome era Mica. Portanto, queridos, percebe que essa circunstância da vergonha à honra, com o primeiro argumento aqui na palavra de Deus, mesmo que a nossa história seja marcada por tragédias, nós temos, pela misericórdia de Deus e a bênção de Deus, de sairmos da vergonha para a honra. Mesmo que eu tenha uma autoestima baixa, mas Deus é poderoso para me levar da vergonha para a honra. Mesmo assim, nessa circunstância de vida difícil, eu sou convidado a estar em um lugar de honra. Mas eu quero deixar com você, nessa oportunidade, 3 aplicações importantes para a sua vida e para a minha vida, antes de terminarmos o nosso programa. Em primeiro lugar, com esse evento descreve o compromisso de Deus com o seu povo. Percebe, queridos, que Davi, ele representa esse cuidado de Deus com o seu povo. Em segundo lugar, esse evento tem paralelo com o Evangelho. Nós somos lembrados do amor de Jesus. Jesus é aquele que busca e ama pecadores, pobres, arruinados, indignos. Então, dessa forma, em Jesus Cristo, essa história aqui, registrada no capítulo 9, tem um paralelo com o Evangelho de Jesus. Jesus nos chama para estar com Ele. Jesus nos tira das trevas e nos leva para a luz. Jesus levanta o que está caído. Jesus cura o que está doente. Jesus, ele tem poder para sarar o que está enfermo. Então, com este evento do capítulo 9 do segundo livro do profeta Samuel, isso tem paralelo com o Evangelho de Jesus Cristo. Em terceiro e último lugar, esse evento apresenta Davi como uma figura do Salvador, que graciosa e misericordiosamente busca aquele para salvar. E aí, eu busco aquele que salvará. Portanto, dentro desse argumento, em primeiro lugar, eu quero dizer para você que Mefibosete é uma figura do pecador. O fato de ser aleijado e viver em Lodebar, traduzido como sem pasto, ilustra o pecador
que não tem poder ou recursos próprios para sair do seu estado de desgraça. É necessário, então, o poder de Jesus. É necessário a glória de Jesus. É necessário a intervenção de Jesus para libertar, para tirar a pessoa do opróbrio, da desgraça, porque por si só ele não consegue. Segundo lugar, segundo argumento, dentro da terceira aplicação, ser considerado e tratado como filho do rei e participar dos banquetes reais aponta para a adoção do crente na família de Deus e usufruto de todos os benefícios graciosos que ele traz a pecadores, pobres e vis, que são convidados a entrar na sala do banquete. É interessante que numa das parábolas de Jesus, quando Jesus Cristo fala acerca das bodas, Jesus chama aquele que está na beira do caminho, porque muitos rejeitaram. E aí ele manda buscar o que está à beira do caminho, manda buscar os pobres, os aleijados, e enche a casa, a sala do banquete, colocando aquelas pessoas em lugar de honra. É assim que Jesus Cristo faz comigo e faz com você. Portanto, meu querido, minha querida, você tem valor. Você é alguém cujo a graça de Deus, cujo olhar de Deus, cujo amor de Deus em Jesus Cristo foi derramado na cruz por você. Então, em nome de Jesus, erga a cabeça. Em nome de Jesus, tenha fé, confiança, esperança. Porque Jesus Cristo, Ele há de te dar o lugar de honra na sua presença, nas bodas do Cordeiro. Mesmo que você tenha um pensamento, mesmo que você tenha vivido tragédias, dores na infância, aflições, mesmo que você tenha vivido um estado de humilhação ou de depressão, ou talvez as pessoas tenham te desprezado, mas eu digo para você em nome de Jesus, Jesus é poderoso para te dar o lugar à mesa, como um dos filhos de Deus. Portanto, eu quero dizer que isso são boas novas para a sua vida. Que Deus, em Cristo Jesus, te abençoe e te sustente e te fortaleça. Eu quero fazer mais uma oração. Deus, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade de estarmos aqui ministrando a Tua palavra. Ó Deus, que o Senhor aplique essa palavra aos corações daqueles que estão ouvindo. Ó Deus, que em nome de Jesus, a Tua graça, que é poderosa, abundante, seja derramada poderosamente, ó Deus, sobre os caídos, sobre os envergonhados, sobre os abatidos, sobre os relutados, ó Deus, eles têm uma esperança gloriosa em Jesus, de que o Senhor em Cristo os convida para estar à mesa, na sala do banquete. Assim, ó Deus, essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, muito obrigado por mais uma oportunidade de estarmos juntos. Eu quero convidar você para todos os sábados às 18 horas pela Goiás É Mais TV, participar conosco do programa Boas Novas com o pastor Hamilton Silva, e no domingo, também pela Goiás É Mais TV, o culto Boas Novas, agora no endereço na Praça C114, na Rua C160, quadra 331, lote 1, casa 1, todo domingo às 18 horas. Estamos ali com a palavra de Deus para você, em nome de Jesus. Deus abençoe, muito obrigado. Programa Boas Novas. Apoio Quirinópolis Corretora de Seguros. Fone 64 3651 3606. Duartes Restaurante e Buffet. Fone 62 98248 2686. Medmex Sanduicheria. Fone 62 99217 3772. Programa Boas Novas. Apresentação: Pastor Hamilton Silva.